características, vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, dá pra gente começar. Então vamos lá, bom dia. Primeira coisa, queria agradecer você que está aqui assistindo essa live ao vivo comigo. Obrigado por parar o seu tempo, seu dia, sua hora, sua vida para fazer parte disso, né? Eu gosto muito, gosto muito de falar de rendição, mas eu acredito que esse assunto, ele não é um assunto novo, mas acho que essa palavra se tornou um pouco moderna para os nossos dias. A gente tem se falado muito, precisa se render, a gente precisa se entregar, a gente precisa fazer tantas coisas, e às vezes, de forma prática, isso não tem muitas explicações ou sentidos. Como que a gente faz para se render, né? Acho que as perguntas que eu recebo bastante de vocês em minhas caixinhas, como é que a gente faz para poder entender qual o passo a passo, o beabá aí dessa rendição? Como que eu vivo isso na prática, tá bom? E eu vou falar um pouco de mim, do meu processo, e vou falar aqui de algumas características de um coração rendido, e eu acredito que isso tudo vai provavelmente trazer clareza, entendimento para vocês. Também concordo, Camila, tem muitas más interpretações, mas tem más interpretações em tudo, né? Eu gosto do texto de Pedro quando ele diz que a gente tem que ouvir de tudo e reter o que é bom, né? Então a gente tem que fazer esse filtro dentro do nosso coração. Bom, primeiro de tudo, o que eu gostaria de dizer é que a rendição, onde a rendição começa, eu acho que é a primeira pergunta que a gente deve responder para nós. Onde a rendição começa, gente? Né? E tudo que eu gosto de dizer para vocês, sempre quando eu falo sobre onde começa algo, eu sempre vou dizer para vocês que todas as coisas, tudo, efetivamente tudo, começa em Deus, certo? Todos os atributos, toda a boa dádiva, todo o dom, tudo que a gente quiser começar, a gente precisa entender que tudo começa em Deus, né? Então, como que a gente faz para entender a rendição? A gente olha para Jesus, a gente olha para quem ele é, a gente olha para ele, para o que ele fez, e as coisas ficam claras. Então, a rendição começa em Deus. Por que começa em Deus? Porque ele é a primeira pessoa rendida. Ele rendeu. Eu acho que se a gente olhar para ele, vai ficar fácil da gente poder entender o que é isso. Primeiro, a Bíblia vai nos afirmar com muita clareza que ele se rendeu, ou seja, o que ele fez? Ele se desfez da sua glória, ele se desfez de quem ele era, de todas as coisas que estavam à sua disposição, para se tornar um recém-nascido para salvar uma humanidade caída, que o próprio texto de Romanos diz que nós não tínhamos valores, na verdade éramos desprezíveis, inúteis, são as palavras fortíssimas que o texto de Romanos está usando, por causa de amor, né? Por causa do amor, né? Então, quando a gente olha para esses aspectos básicos, eu nem vou me aprofundar tanto nisso. Quando olhamos para esses aspectos básicos, simples, de princípios das atitudes dele mesmo, de abrir mão de sua glória. Eu sei. Por mais que a gente tenha revelação, por mais que a gente tenha palavras do Espírito Santo, interpretações, nós nunca vamos entender o que de fato ele abriu mão. Nós não vamos entender o que é a glória que a Bíblia está dizendo. Nós não vamos entender o tamanho dessa magnífica, riqueza que ele abriu mão, de tudo que ele se desfez simplesmente por amor, né? Então, olhando para esses princípios, ainda que a gente não tenha noção, nós podemos entender que a rendição ela tem esses fatores simples de abrir mão de algo por uma única motivação, que é amar, ok?
como diz o apóstolo Paulo, se eu não tenho amor, eu posso dar tudo que eu tenho, eu posso acabar com a fome do mundo, eu posso fazer coisas incríveis, mas nada disso tem valor. O que isso significa? Significa que a moeda que o céu reconhece é o amor. Então, qual deve ser a nossa motivação para abrir mão de qualquer coisa nessa vida, gente? Qual é a motivação que nós precisamos ter para abrir mão de qualquer coisa nessa vida? O amor. O amor. Não existe outro combustível para a rendição ou para qualquer outra coisa na sua vida, na nossa vida, que esteja fora do amor. O amor é a matéria-prima de qualquer atitude eterna, ok? O amor é a matéria-prima que nos coloca em um nível do universo eterno. Então, em primeiro aspecto, ninguém pode se render se não for por amor. Né? Ninguém pode dizer, eu estou rendido, se não for por amor. Porque se o seu combustível, o seu objetivo não é o amor, então nada faz sentido. Você pode abrir mão de qualquer coisa na sua vida, mas se o combustível, o motivo pelo qual você toma essa decisão não é o amor, você está perdendo o seu tempo. Então, o que isso significa? Nós precisamos entender um pouco mais profundo do que é o amor para podermos falar sobre rendição. Sei que talvez a maioria de vocês saibam, mas eu estou escrevendo um livro sobre amor. Né? Na verdade, o nome do meu livro se chama O Amor Nunca Falha. Eu tenho algumas revelações sobre o amor, mas basicamente vamos usar a estrutura da Bíblia para dizer o que é o amor. A Bíblia diz que Deus é o amor. Deus é o amor. Deus é amor. Deus é o amor. O amor é Deus. Não tem outra definição mais incrível do que dizer que Deus é amor. Ele é o amor, ok? Então, qual é a motivação suprema e única, exclusiva da rendição? É por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, meus lords e ladies e amigos que estão me ouvindo, não se engane. Não existe rendição sem amar uma pessoa e sem que esta rendição seja provocada por essa pessoa. A rendição, ela é o resultado de uma experiência com o amor de Deus. Não tem outra coisa. Não existe outra coisa. Não existe a gente criar motivações nos nossos corações para abrir mão de algo, porque isso será completamente infrutífero. Então, voltamos ao objeto da nossa rendição, que é o amor. E o amor é Deus, e Deus é a motivação que nos leva a nos rendermos, a nos entregarmos, a estarmos completamente submersos nessa atmosfera que nos leva a abrir mão da nossa própria vida. Né? Não tem como você falar, eu quero abrir mão porque eu quero alguma coisa. Entenda um princípio muito importante. Se o seu coração, de verdade, gente, isso precisa ser de verdade. Se o seu coração deseja qualquer outra coisa, não tem problema, eu entendo e faz parte do processo. E na verdade você só vai mudar e só vai evoluir, só vai aprofundar quando você for honesto com você. Se de verdade o seu coração deseja qualquer outra coisa, eu quero me render porque eu quero qualquer outra coisa. Eu quero os dons, eu quero o poder, eu quero a graça, eu quero uma vida próspera, eu quero comprar as minhas coisas, eu quero ter objetivos humanos, carnais. Esquece. Não é isso.
Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A rendição começa em Deus, mas ela é fruto do amor de Deus. Nenhum ser humano nesse universo pode dizer que é uma pessoa rendida se essa rendição não começou com uma experiência com o amor de Deus. Então podemos afirmar com toda certeza que não existe uma rendição filosófica, ok? Não existe uma rendição filosófica. Não existe uma rendição filosófica. O que isso significa? Significa que não existe nós falarmos que somos pessoas rendidas e que abrimos mão de coisas, e pode ser de emprego, pode ser de dinheiro, pode ser de, sei lá, de tantas coisas, se esse motivo que te levou a abrir mão de algo não é o amor. Não tem como. Então, é puro, existe uma pureza e uma sintonia puríssima nessa entrega, nessa decisão, nesse lugar de rendição. Eu falo que rendição é uma atmosfera que é gerada, expressa por uma experiência genuína e pura com o amor de Deus. E eu vejo que muitas pessoas, eu não sei, de alguma forma criaram-se uma ideia de que a rendição é um objeto de troca. Então eu entrego isso para receber aquilo. Então eu me rendo, eu abro mão da minha vida porque eu quero conquistar as minhas coisas. Infelizmente, eu sinto muito de dizer, mas no reino de Deus não existe moeda de trocas. Você não consegue entregar coisas para receber outras, porque não tem outra coisa que você vai receber se não for a Cristo. Não tem outra coisa que você vai receber se não for o amor. Se essa herança, se esse galardão não é suficiente para você, então não faz sentido você se render. Não faz sentido você entregar a nada. Faz sentido primeiro você corrigir a rota do seu coração e ter uma experiência pura e genuína com o amor de Deus, para que então a partir disso as coisas comecem a fazer sentido, porque você vai estar só perdendo o seu tempo. Você vai estar só se colocando em um lugar de frustração, de dores e de expectativas não atendidas. Na verdade, a frustração nada mais é do que expectativas não atendidas, respostas que nunca são alcançadas. Por quê? Porque estamos desejando alguma coisa fora dele, fora de quem ele é. E a verdade é que nós só podemos dizer que somos alguém rendidos quando o alvo dessa entrega é uma pessoa e um coração literalmente que foi preenchido, banhado e submerso nesse amor. Não tem como, é algo muito mais profundo. Eu, na verdade, para ser muito honesto com vocês, eu conheço pouquíssimas pessoas rendidas, de fato. Porque pessoas rendidas, elas não têm interesse nas coisas desse mundo. Pessoas rendidas, elas não se vendem, elas não estão preocupadas com a sua própria vida. Elas não estão nem aí para a opinião das pessoas, elas não querem saber de nada, elas têm um desejo, uma fome, elas têm um fogo dentro do coração delas que elas não conseguem se satisfazer com outras coisas. Cara, não oferece coisas desse mundo. Essas pessoas, elas estão com a cabeça em outro lugar. Elas não querem, elas não estão nem aí, na verdade. Elas não se importam, elas estão um pouco se lixando. Elas não estão correndo desesperadas e atrás de algo. Elas já se estão satisfeitas em uma pessoa. Elas fecham os olhos onde elas estão e elas se sentem completas. Isso não significa que todas as coisas na vida estão em perfeito estado. Na verdade, nós estamos olhando com o olho,
com o olhar eterno e com a perspectiva de Jesus, então está tudo incrível, está tudo tão transformado, está tudo tão perfeito, está tudo tão conectado, porque a perspectiva do alto, ela tem um outro patamar, né? É a experiência de Eliseu com o moço. Olha, carruagens e cavaleiros estão nos cercando, e ele abre os olhos dele para que ele veja que maior é o que está em nós, maior são os que estão com a gente do que os que estão no mundo. É uma perspectiva muito além das circunstâncias, está acima de qualquer outra coisa, né? E é uma realidade, é uma atmosfera, é um mundo paralelo, é uma forma de enxergar a vida completamente diferente da perspectiva terrena. Não faz sentido, né? E podemos compreender que por meio dessa experiência, por meio desse toque, por meio desse amor que nos preenche, que arrebata o nosso coração, a vida não faz sentido. Então nós se tornamos um objeto vivo de um estilo de vida onde decidimos nos render como posso dizer isso? Como uma decisão de que não existia e não existe, nunca vai existir outra opção. Não tem outra opção, não tem mais volta. Eu quebrei as pontes, eu quebrei todas as coisas que me ligavam a esse mundo. Eu tirei do meu coração todas as expectativas, todas as perspectivas e todos os objetos que poderiam estar chamando a minha atenção. Eu decidi me entregar por inteiro, eu me coloquei em um lugar onde não tem mais volta, eu entrei em uma atmosfera em que não tem mais outra opção. Pessoas rendidas não estão balançando entre: olha, eu estou mal. Será que Deus me ama? Será que Deus fala? Será que o amor dele é real? Será que eu devo continuar acreditando? Será que a minha vida está fazendo sentido? Essas pessoas rendidas, elas não têm essas dúvidas. Elas não estão nesse nível. Elas já experimentaram de algo muito, muito mais além. E a vida delas, elas não estão nem aí mais. Entende? É o que o apóstolo Paulo fala, eu sei que nessa atmosfera aqui é muito difícil de entender, mas o viver é Cristo e o morrer é ganhá-lo, né? É um prazer em agradecimento de estar vivo, mas ao mesmo tempo um desejo profundo de ganhá-lo, de encontrá-lo e de não estar aqui. Você fica nessa transição das duas coisas, de Deus, obrigado pela vida e pelo dom da vida e pela oportunidade de expressá-lo aqui enquanto respiro, mas o meu desejo não está aqui. O meu coração já foi arrebatado, já estou em outro lugar, já não tenho mais desejos próprios, e essas coisas elas não me preenchem. Eu nem me importo mais. Eu simplesmente não quero mais. Não faz sentido, né? Aí provavelmente um pouquinho do que eu estou falando para vocês, aí talvez a pergunta já começa a mudar, né? Talvez a pergunta já começa a mudar, exatamente, a dúvida agora já muda. Então a pergunta não é mais o que é rendição, a pergunta é como experimento desse amor, né? Como experimento desse amor, como experimento dessa atmosfera, como experimento dessa essência, desse poder que flui desse coração, né? Como que eu experimento dessas coisas? Eu coloquei alguns atributos aqui de um coração rendido. Antes de começar com os atributos, vou só redefinir um pouco do que falamos agora. Então, vamos lá. Rendição começa em Deus, ok?
E a rendição, ela tem um objetivo, um alvo, um motivo pelo qual eu me rendo, eu abro mão de qualquer coisa, que é o amor. E lembrando que o amor é Deus. Ou seja, não existe rendição sem uma experiência com o amor de Deus. Porque Ele é amor em toda a sua essência, em tudo que Ele é, em quem Ele é, em todas as coisas Ele é amor. Não existe rendição sem experiência, porque a experiência do amor, ela nos move a nos rendermos pelo objetivo correto, que é uma pessoa. Não posso dizer que rendi por causa dos meus objetivos humanos, mas a rendição, a pura e genuína rendição, ela tem objetivos eternos. Ela tem o alvo de Cristo, o alvo de amor, de relacionamento, de intimidade, de entrega em Deus. Tudo se resume nele, tudo se resume em uma pessoa. E coisas que eu afirmei e volto a afirmar: se o objetivo que te leva a se render não é a pessoa dele, não faz sentido. Porque estas são coisas que o céu não reconhece. O céu está conectado com corações sinceros e pureza de coração e objetivos puros, ou seja, desejos sinceros por uma pessoa. Não existe, olha, deixa eu dizer isso para vocês de uma forma bem clara, não existe outro galardão, não existe outra coisa que você vai querer na eternidade que não seja Ele. Não tem como. Todas as coisas lá, todas as coisas na criação, lembra? Dá uma olhada em Apocalipse, dá uma olhada no que está acontecendo. Todas as coisas estão se curvando para uma pessoa dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Não tem outra coisa brilhando mais lá do que Ele. Não faz sentido você desejar estar na eternidade se o alvo, se o objetivo, se o desejo do seu coração não é uma pessoa. O evangelho é sobre uma pessoa, tudo é sobre ele, não tem nada fora disso. Na verdade, quando experimentamos salvação, quando experimentamos quem Ele é, quando nascemos de novo, nosso coração preenche de um nível de gratidão e expressão de quem Ele é, que a gente perde o rumo. Não faz sentido, ok? Então já reconfigura essas coisas no seu coração, porque o alvo, o objetivo, o galadão, a recompensa, todas essas coisas que de alguma forma as pessoas estão em busca, é só uma pessoa, não tem outra coisa, ok? Que fique claro. Se ainda dentro do seu coração tem outras coisas que você deseja, você precisa experimentar do amor de Deus para entender que essas coisas não fazem menor sentido. Não fazem menor sentido, ok? Então, falando desse objeto, né? Quando a gente fala sobre o alvo, o motivo que nos leva a nos render, nós vamos perceber uma coisa muito importante, que a nossa mensagem, a nossa palavra vai mudar. Porque a gente não está mais preocupado sobre o que é rendição quando a gente entende essas duas coisas. A gente só está preocupado com como experimenta desse amor. Como que evolui, como que eu chego nesse lugar, como que eu ando nisso, como que isso se torna realidade e verdade na minha vida. É só isso, não é isso? Não é isso, gente? Estão ouvindo? Faz sentido para vocês? Ok. Perfeito. Pensando nisso, eu anotei alguns atributos aqui de um coração rendido, ou seja, definindo de alguém que experimenta do amor de Deus. E esses atributos vamos falar um pouquinho. Lucas capítulo 22, 42. O primeiro, para colocar a estrutura de aula que vocês gostam, é essa renúncia da vontade própria, né? A primeira coisa é de um atributo de um coração rendido, né? É essa renúncia, é quase que automático, essa renúncia da vontade própria.
Então, como eu sei que eu sou de fato uma pessoa rendida? Primeiro que se você fosse, você jamais teria dúvidas. Mas, de maneira didática, a primeira coisa, o primeiro atributo que vai tangibilizar, que vai acontecer, que vai ser expresso, é essa renúncia da vontade própria. Ela é que imediata. Na verdade, é uma desistência. Você desiste de viver para si mesmo. Você desiste de viver para sua própria vida. Você desiste de querer qualquer outra coisa. Você não está mais preocupado com a sua vida. Você quer viver a vida de Deus em você. Como diz o apóstolo Paulo, eu falo isso muitas vezes. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o primeiro aspecto é esse. E a gente vê isso expresso aqui pela vida de Jesus quando ele diz: Pai, se queres, se puder, em algumas versões, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, fique claro que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Existe um atributo de um coração que está preocupado, ou seja, ele está de maneira, vamos dizer, intencional, decidida, objetiva, em fazer a vontade do Pai e não a sua. Não importa mais a sua vontade, mas a vontade dele. O que ele quer fazer, o que ele deseja, o que ele está expressando é muito mais além, muito mais importante do que a minha vida. Então eu não vivo mais para mim mesmo, eu não consigo mais fazer as coisas do meu jeito, eu não consigo mais fazer as coisas da forma que eu imagino que elas devem ser. Eu consigo agora me preocupar, intencionalmente estar antenado, ligado, para saber se a vontade dele, o que ele deseja, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, se o que ele quer está fazendo sentido com a minha vida. Essa é a primeira coisa. Essa renúncia da vontade própria, ela é instantânea. Eu não tenho mais o desejo de fazer a minha vontade, mas eu tenho o desejo de fazer a vontade dele. É um desejo, é um desejo. Então, já pense se o primeiro objetivo da sua vida, se o desejo do seu coração é fazer as suas coisas, é realizar os seus sonhos, é fazer o eu, a minha viagem, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas. Se a sua vida deseja, qual é o desejo do seu coração? O que eu quero resolver na minha vida? Se ainda o papo do seu coração é esse, então já está ficando fora, não é? E o segundo aspecto, que é muito parecido com esse, de um coração rendido, é essa negação de si mesmo, que eu gosto de chamar, que a gente pode também ser expressa nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, verso 24. Ele fala: se quiser, ou seja, precisa haver um desejo, você precisa querer. Se você quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas me perguntam o que é a cruz, o que na verdade isso significa, qual é o objetivo dessa mensagem de Jesus, o que de fato ele está dizendo, o que está manifestando, o que está pegando aqui nesse texto. E na verdade Jesus está falando: olha, se você realmente quer vir, se você realmente quer vir, se você realmente quer entrar nesse universo, você simplesmente precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É você viver uma vida crucificada. De fato, é o complemento da primeira. A primeira é abandonar as vontades próprias, e a segunda, literalmente, é você viver uma vida com um padrão de cruz, um padrão de caráter, um padrão de conduta, um padrão de moralidade, um padrão de comportamentos. Você não pode se comportar como uma pessoa qualquer. Você precisa se comportar como uma pessoa diferente, uma pessoa que lembra ele, uma pessoa que expressa ele, uma pessoa que está apontando para ele. Então, nós precisamos exalar nos nossos comportamentos
a expressão de quem ele é. Isso precisa estar muito evidente. A pessoa precisa olhar para você e enxergar Jesus em você, porque você decidiu tomar a sua cruz, viver um estilo de vida crucificada. Eu olho para você e eu vejo Cristo. Eu olho para você e eu vejo nos seus comportamentos a atitude de Cristo. E isso é uma decisão diária, é um estilo de vida onde eu estou vivendo uma vida crucificada, onde eu estou vivendo uma vida conectada, antenada, olhando para ele e sendo um espelho de quem ele é. Entende? De maneira bem objetiva é isso. Né? Ou vamos dizer, o terceiro aspecto aí já de um coração rendido é o que eu chamo de obediência imediata sem a racionalidade. Né? João capítulo 14, verso 15, também nas palavras de Jesus, ele disse: se vocês de fato me amam, ou seja, em outras palavras, se vocês de fato experimentaram o meu amor e entende isso, se você fala essa linguagem, se você tem essa linguagem, se você se comunica com essa linguagem, se essa coisa faz sentido para você, ele fala: vocês obedecerão os meus mandamentos. Em outras traduções, poderíamos dizer: vocês vão obedecer o que eu falo. Então, pessoas rendidas, elas não negociam com a obediência. Deus fala, você simplesmente obedece. Mas qual é o ponto da obediência? O ponto da obediência é por isso que tem que falar sobre negar a si mesmo antes, por isso tem que falar sobre renúncia de vontades próprias antes. Porque o ponto da obediência é o lugar onde você colocou todas as coisas da sua vida à disposição dele, à disposição de quem ele é. Tudo está à disposição. Pega o seu celular e entrega, tá disponível. Pega a sua casa e entrega, tá disponível. Pega aí a sua chave e muda dessa cidade que você tá e vai para outra cidade agora. Ok? Tá disponível. Sai da sua casa agora e vai na casa de tal pessoa que eu quero entregar uma mensagem. Ok? Sai da onde você tá e vai pedir perdão para uma pessoa. Beleza? Pega o dinheiro que você tem na sua conta e entrega para tal pessoa. Tá bom? Para agora, escreve um livro. Tá bom? Abre agora uma live e fala de meu amor. Ok? Qualquer coisa que ele fala, você está disponível. Você não está questionando a opinião dele, você não está dialogando, ele não quer saber a sua opinião, ele não está te perguntando. Se ele parar de perguntar algo, aí é outra história, mas ele não está te perguntando, ele só precisa. Na verdade, eu acredito que isso é uma consequência natural, de quem experimentou amor. Quem experimenta amor tem de verdade uma predisposição de obediência. Na verdade, a gente está desesperado ali por aquilo. A gente está precisando disso. A gente deseja isso. A gente quer fazer parte do que ele está fazendo. Quem experimenta isso entende que além da obediência tem um desejo de um coração se manifestando e nós queremos ser o canal, nós queremos ser o meio pelo qual ele vai fazer isso, nós queremos ser o objetivo. Deus, olha aqui para mim, estou aqui disponível, pode falar o que você precisa, eu estou disponível. É só falar o que precisa fazer, não é? Então é uma intencionalidade de você acordar. Vou na padaria, Jesus. Você quer falar alguma coisa para alguém lá? Mostra o coração dessa pessoa para mim. Eu estou disponível. Eu quero fazer parte. Eu quero liberar o seu amor sobre a vida das pessoas. Não é? Então é uma parada diferente. E isso é expresso aqui, isso é um estilo de vida, é uma característica de pessoas que experimentaram isso. Não tem jeito, é diferente. João 13,34, ele fala: um novo mandamento vos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Ele falou: vocês devem amar uns aos outros. Ele falou: com isso, ou seja, com esse estilo de vida de amor, de obediência, de entrega, de todas essas coisas que estamos falando, com isso, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, isso faz parte de uma vida de obediência. O que a gente pode definir aqui de três coisas simples? Como que é um estilo de amor? Como é que é um estilo de vida de amor? Um estilo de vida de amor é um estilo de vida de renúncia da vontade própria, de negação de si mesmo e de obediência simplesmente disponível, não é? Simplesmente disponível. Alguém
disse o seguinte: Alessandra, eu sempre tive problemas de me sentir amada. Mas esse é o problema, Alessandra. Qual é a treta? Assim, qual é o problema da gente? A gente fica esperando se sentir amado para fazer alguma coisa. É como se fosse um evangelho que depende do que eu sinto. Depende. Mas eu preciso me sentir amado. Na verdade, é o que eu estou falando. A rendição e esse estilo de vida, ele não é uma coisa filosófica. Muitos de nós vamos experimentar isso praticando mesmo. Por isso estou dizendo e dando passos práticos aqui. Se você sair dessa aula aqui anotando essas coisas e colocando isso em prática, não, beleza. Olha, ainda que eu não esteja sentindo, amanhã eu vou colocar todas as minhas coisas à disposição do Espírito Santo e eu vou começar a pedir para ele falar comigo e ele me falar, eu vou fazer. Eu vou obedecer os meus impulsos internos e eu vou agir. No meio desses processos, você vai ver o amor dele sendo manifestado por meio de você. Não tem como você liberar amor para alguém sem você receber essa carga de amor. Ele te permite você simplesmente é de dentro para fora, sabe? Ela sai de dentro de você para a vida da outra pessoa. Passa por você. Por isso, rendição não pode ser pacífica. Eu não posso ficar esperando e ter uma experiência para depois ir. Na verdade, é uma predisposição. Como que eu experimento? Eu me predisponho. Jesus, estou aqui completamente disponível, todas as coisas. E aí você já tem princípios que você tem que seguir. Bom, eu estou vivendo para mim mesmo, eu estou querendo as minhas coisas, estou correndo atrás das minhas coisas. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho que mudar, não é? Meu estilo de vida está apontando para Jesus? Não, então eu tenho que mudar. Como que eu mudo? Eu leio a Bíblia e eu vejo como é que eu preciso me comportar. Né? A gente tem um manual ali, a gente tem umas referências. Mas essa atmosfera que eu falo do amor, que é o objetivo que a gente vai enxergar e ver coisas mais profundas, é praticando, não tem como ser na teoria, entende? Não dá para ser. É simplesmente objetivo, não é? A gente vai andando nisso, forçando isso até que isso aconteça. A próxima qualidade e aspecto aqui, atributo de um coração rendido é exatamente um coração rendido tem em si um coração transformado. Quem é rendido tem coração transformado. Não tem como você ser uma pessoa rendida sem ter um coração transformado. Você pode olhar vários aspectos aqui, várias pessoas, a gente pode falar de transformação, a gente pode falar de Moisés, a gente pode falar de Pedro, a gente pode falar de Paulo, a gente pode falar de Davi, a gente pode falar de 1 milhão de pessoas que você quiser. Moisés fala, Deus, eu nunca tive facilidade de falar. Beleza, ele falou, vai lá e espera você receber alguma coisa para falar. Não, vai lá e fala. Vai lá e fala, eu sou com você. Entende? É simples assim. O apóstolo Paulo recebe uma carga de Jesus e ele não ficou quietinho ali esperando, ele foi praticar, porque no meio da prática, no meio do movimento, no meio dessas coisas funcionando, no meio de tudo isso, a gente foi experimentando, né? Não pode ser passivo, tem que ser ativo. Então, pessoas rendidas têm coração transformado. O que isso significa? Elas não são mais as mesmas. Elas receberam algo diferente, elas foram tocadas por algo diferente, alguma coisa dentro do coração delas mudou, alguma coisa transformou, alguma coisa redimiu. Elas não conseguem ser mais as mesmas pessoas, elas receberam transformação, elas receberam redenção, elas receberam salvação, elas receberam algo que mudou elas por dentro. Não tem como ser uma pessoa rendida sem ter um coração transformado, simples assim. Então, a mesma coisa, Camila. A minha tarefa com domínio próprio. É isso, gente. Lembre-se sempre que as coisas de Deus, ou seja, as coisas que a gente quer experimentar de Deus, não vai ser na passividade. As coisas. Pensem assim, ó. Por que esse domínio próprio é vamos dizer, um controle sadio das suas emoções? E aí a gente pode falar dessas duas coisas. Estávamos falando de um coração transformado e do próximo atributo, que é o descanso.
Por que você fica nervosa e não tem domínio próprio? Porque você tem expectativas frustradas. A raiva é um desejo não atendido. Então você está se frustrando. Por que você está se frustrando? Porque você tem expectativas em coisas. Que as coisas sejam do seu jeito. Que as coisas sejam da forma que você quer. Do jeito que você quer. E quando elas não saem do jeito que você quer, você enlouquece. Então o que isso significa? Significa que você está vivendo para você mesmo. Gente, quando nosso coração transforma, ou seja, quando a gente experimenta essas coisas, a gente não se preocupa muito, sabe? Sei lá, vai dormir, a louça tá toda suja lá, beleza, amanhã limpa, sabe? Não deu tempo de limpar a casa, ok. Os filhos jogou as coisas na casa, tá uma bagunça, tá bom, entendeu? Hoje não deu, amanhã limpa. A gente tá com a cabeça em outros lugares, a gente tá desconectado destas coisinhas que ficam nos chamando a atenção. Mas por que a gente ainda não transicionou? Porque a gente não decidiu não viver para nós mesmos. Então, pense comigo. Por que eu estou nervoso? Eu passei muito tempo da minha vida lutando com o meu temperamento, mas eu ficava lutando, estudando psicologia, tentando entender o que eu precisava fazer para melhorar. Mas eu comecei a perceber que eu precisava de um toque do amor de Deus, mas eu experimentei do amor de Deus de forma prática, me coloquei à disposição dele para perceber ele amando as pessoas através de mim, e foi dessa forma que as coisas começaram a mudar. Por exemplo, um atributo de uma pessoa rendida é o descanso. Mateus capítulo 11, ele fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ele: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Como que a gente encontra descanso? Indo até ele. Indo até ele. Indo até ele intencionalmente, em disposição, em coração entregue, em todas essas coisas que eu falei aqui, em mudança de comportamento, em disposição. Nessa prática as coisas vão mudando. Indo até ele, gastando mais tempo, se trancando dentro do seu quarto e falando: Deus, eu estou aqui, eu não quero mais viver essa vida, eu quero uma transformação, mas o objetivo da sua transformação precisa ser Cristo. Qual é o problema? Por que eu acredito que muitas pessoas não se transformam? Porque o objetivo da transformação dela é conquistar alguma coisa fora de Cristo. É esse a vala que mais prejudica as pessoas e mais impede transformação. Simples assim. Por que as pessoas não se transformam? Porque o objetivo, o alvo delas, o motivo pelo qual elas querem transformação está errado. Porque o motivo que se você de verdade entrar no seu quarto com sinceridade de coração, buscando transformação porque você deseja mais de Cristo, e é impossível você não conseguir. A treta é limpar essa linha. A treta é limpar essa linha. Porque a gente sempre quer alguma coisa e a gente não pode errar aqui no primeiro princípio, lembra? O primeiro princípio da rendição, ou seja, o primeiro atributo é a renúncia da vontade própria. Não tem que ter mais vontade própria, não adianta. Você não vai viver o evangelho se você deseja viver para você mesmo. O evangelho é um convite de Deus para que você desista da sua vida para viver a vida dele em você. É simples assim. Entende? O problema é que a gente quer viver o evangelho vivendo a nossa vida junto. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero fazer as minhas coisinhas também. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu tenho muitos desejinhos dentro do meu coração. Não dá. Entende? Olha como as coisas funcionam. Pedro tem a pesca maravilhosa, o barco dele está cheio, o que ele fala? Larga tudo isso e vem. É sempre assim. Ou você abre mão dessas coisas desse mundo, ou você nunca vai experimentar o amor dele, nunca vai experimentar as coisas que estou dizendo aqui. Não dá para viver o evangelho vivendo a sua vida. Isso é uma mentira da religião. Não dá para conciliar os seus desejos e os desejos de Deus. As duas coisas não existem. Até porque a Bíblia está afirmando categoricamente: se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, a criatura velha morreu. Se você morreu, o que você está desejando? Mortos não têm desejos próprios. É
simples. Eu não sei o que tem na nossa cabeça, eu não sei que tipo de evangelho que a gente acreditou. Se as pessoas falaram para você que o evangelho vai te dar coisas, elas mentiram para você. Esse não é o evangelho do reino de Deus. Olha para os homens de Deus que você vai perceber. Muitos dos homens foram ricos e tiveram muitas coisas por causa do chamado de Deus. Mas olha o objetivo das coisas que foram confiadas a eles. Estavam todas rendidas e todas disponíveis para o reino de Deus. Não adianta você querer chegar negociando com Deus. Eu quero me render porque eu quero ser rico e ter coisas para estar disponível. Esquece, irmão. Esse papo não rola na eternidade. Ou você tem um coração genuíno, ou você tem o desejo de não viver mais a sua vida, ou nada vai acontecer. Eu estou convidando todos vocês a desistirem da vida de vocês. Eu não sei se isso não está claro no Evangelho, mas esse é o básico do Evangelho, que é ignorado pela maioria das pessoas e por isso elas sempre estão na periferia de um relacionamento com Jesus. É simples. É isso. Entende? Na verdade, o Evangelho não tira coisa de nós. Ele vai matar a gente. O Evangelho vai matar você. Mas você vai nascer para ele, para a vida dele em você. A sua vida não é boa. Se fosse boa, Jesus não precisaria morrer. Mas ele enviou o Espírito Santo para que a vida dele pudesse viver em você. Eu acho que a gente não entendeu o básico do Evangelho. O Evangelho é: eu desisto de viver a minha vida para viver a vida dele em mim. Qual é a dúvida de vocês? Não sei ainda. Eu não sei. Não dá para transitar as duas coisas. Não dá para ter duas coisas gritando dentro de você. As suas coisinhas, o seu casamento, a sua família. E qualquer coisa não interessa. Não importa, ele não está preocupado com isso. Ele quer a vida dele em você. E quando você entender que a vida dele em você é a melhor coisa que pode existir nesse universo, você vai desejar cada dia mais a vida dele em você. É isso. Mas o desejo da vida dele em você não é para você ter coisas. É para você ter o privilégio de poder fazer parte de quem ele é. Porque tudo no Evangelho se torna com o objetivo de uma pessoa. Não das suas coisinhas que você quer ter, mas uma pessoa. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Qual é a parte do Evangelho que não foi pregado? Eu acho que a maioria de nós não ouvimos o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho de forma clara e expositiva. Está aqui, eu acabei de ler para vocês. Simples. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Qual a parte dessa frase que está falando alguma coisa sobre você? Qual parte dessa parte aqui do Evangelho ele está dizendo que alguma coisa da sua vida vai ser feita, que você vai ter alguma alegria em qualquer coisa? Não tem nada a ver com a gente, é com ele. Se você quer viver a sua vida, pode ir lá, vai viver a sua vida, fica tranquilo. O céu não vai ficar chorando por causa de você, não. Você pode ir, vai lá. Quando você decidir abrir mão da sua vida, você volta para o Evangelho. Tá tudo bem, o Evangelho é imutável. O que ele está dizendo é: esse mundo é tenebroso, esse mundo é caído, a sua natureza é demoníaca, tem salvação para você, então larga essa vida sua podre, larga essa sua inutilidade e vem encontrar vida em mim, porque se você beber da água que eu te der, você vai viver eternamente, você vai ser uma pessoa transformada e o meu poder vai transformar o seu coração e vai mudar a sua natureza. Entende? A sua natureza está indo para o inferno. Eu tenho salvação aqui para você. Ele está dizendo isso, mas eu não sei qual parte do Evangelho a gente não entendeu. É simples assim, né? É o básico aqui, é o básico, né? Então é uma coisa muito louca. E quando a gente experimenta esse descanso, quando a gente experimenta ele, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque a vida para nós mesmos vai nos cansar, vai ser uma fadiga, vai ser sobrecarga, vai ser destruição, a gente vai ficar arrebentado, cara. Não tem como, entende? Mas ele está falando: vem a mim e eu vou te dar descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso
É simples. E aí, quando a gente descansa, acaba a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu não sei, a certeza de que ele está cuidando arranca de nós essa ansiedade louca e desesperada desse mundo que estão enchendo os consultórios de psicologia ao invés de encher o seu coração do Espírito Santo. Eu não entendo isso. A gente quer procurar mecanismos no mundo para resolver a futilidade e a inutilidade da nossa vida de natureza caída, mas a única resposta para uma natureza caída é uma natureza viva, que é dada por meio do Espírito Santo para pessoas de coração genuíno que decidem se arrepender de forma pura, objetiva e clara. Eu me arrependo da minha vida. O que é um arrependimento? É uma mudança. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida, eu quero outra vida. Aí você recebe uma nova vida em Cristo. Entende? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a sua própria vida. Ou seja, não andam mais segundo as suas forças, segundo as obras da carne, mas andam segundo a natureza do Espírito. É isso. Por isso, ninguém vai viver rendição sem a nova natureza, sem nascer de novo, sem experimentar de uma natureza nova, um desejo puro e genuíno de uma pessoa. Nós precisamos estar satisfeitos em Cristo. Se alguma coisa fora de Cristo preenche o seu coração, resolve o seu coração. Depois você vem conversar com Jesus. Não adianta. Se Cristo não é suficiente para você e se isso não gera satisfação absoluta, completa e total em você, tem alguma coisa errada dentro de você. Alguma coisa aí não nasceu de novo. Vai resolver essa treta, depois você volta para conversar com a gente. Não funciona. Entende? Tem uma parada para resolver no seu coração, que é entender que não dá para viver a sua vida mais. Se alguma coisa aí dentro tem a vontade própria, tem alguma coisa errada, o evangelho talvez não foi claro para você. Mas agora está sendo muito claro aqui, não dá para viver as duas coisas, vocês têm que desistir. A minha vida mudou quando eu nasci de novo. Ah, velho, não dá, não quero. E você não quer outra coisa. Não dá. Você não quer, não cabe, tá satisfeito. É a mesma coisa que eu falo de você ir na churrascaria e comer até como se não houvesse amanhã, e você sai de lá e bora para um rodízio de pizza, você faz... Não dá. Você está satisfeito, você está completo, você está cheio, você está transbordando da parada e não cabe outra coisa, você não quer. E qualquer outra coisa fora disso é nada. É esterco, né? Não tem nenhum sentido. Hein? E aí os textos começam a fazer sentido. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a paz de Deus que excede o entendimento. Por que excede o entendimento? Porque tem coisas que a gente não entende. Quando a gente vai passar tribulações, nós vamos passar calúnias, difamações, abandonos, traumas, feridas, dores, mágoas, a gente vai passar tudo, o dia mal vai vir, coisas horríveis vão vir, ataques na sua identidade, opressões, enfermidades, todas essas coisas vão acontecer com todo mundo, você não está fora do ecossistema do mundo, o mundo é isso, é injusto e todas essas coisas vão acontecer, mas uma paz que excede o entendimento, vai além do que a nossa mente processa, ela vai guardar o nosso coração e a mente em Cristo. Por quê? Porque nós vamos estar fortalecidos e preenchidos. Falar, ok, a mente eu não entendo, mas aqui eu sinto, eu sei que o meu Redentor vive. É o Jó, cara. Tudo arrebentado, perdeu os filhos, perdeu tudo. E ele tá ali, coçando aqui e bradando dentro de si. Eu sei que o meu Redentor vive. E olha que ainda é um cara que ainda não tinha experimentado uma parada diferente. Mas quando ele experimenta o que ele fala, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo. Tem uma parada que eu não vi, agora eu vejo, então mudou. Mudou, é outra pessoa, entende? E aí,
Qual é o... Faltam mais dois atributos para a gente... Não, para nós finalizar esta aula. Mas é o seguinte, pense comigo. Quando a gente experimenta essa parada, quando a gente vê essa coisa que Jó viu, que Moisés viu, que Abraão viu, que Paulo viu, que Pedro viu. Pedro, quando olha nos olhos de Jesus, ele sai chorando desesperado, cara. Ele fala, mano, como que eu não percebi, velho? Como que eu não via? Como que eu não estava vendo? Ele estava aqui, o Redentor do universo, e eu não vi. O cara se compadeceu. E quando você experimenta disso, você vai ter um outro atributo da rendição, que é um desprezo pelas coisas desse mundo, literalmente. Desprezo. Olha Paulo falando para Filipenses, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, ou o que para mim tinha valor, o que para mim parecia algo incrível, uma posição, um cargo, um aspecto que, nossa, uma casa, um carro, qualquer coisa que para mim era lucro, que era incrível ter lucro, ter dinheiro, ter o primeiro milhão, então todas essas coisas, passei a considerar tudo como perda por causa de Cristo. Mais do que isso ainda, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Pensa nessas palavras. Pense nisso aqui. Pensa nessa coisa louca, pensa nisso aqui, cara. Você entende o que tá falando? Tudo que o cara achava incrível, não faz sentido nenhum. Tudo é perda, não interessa, perde tudo, entrega tudo, não quero nada, não quero nada, nada. Por causa de quem? De Cristo, né? Ele fala, e ele considera todas as coisas, se for comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Salvador, dando identidade, meu Salvador, sabe quem o salvou, sabe que o transformou, que o tocou. Ele falou, e ele, por causa desse cara, eu perdi todas as coisas. Será que nós perdemos tudo por causa dele? Será que nós perdemos todas as coisas por causa desse nome, por causa dessa pessoa? Será que temos revelação suficiente para intencionalmente considerar todas as coisas como esterco? Você sabe o que é um esterco, não sabe? Você sabe do que ele está falando, usou uma palavra linda aqui, mas ele está dizendo tudo aqui é uma merda. Nada faz nenhum sentido, tudo é um lixo absoluto, tudo é algo completamente vazio e descartável, tudo é completamente sem sentido. Se for comparar com a grandeza dele, com a revelação que tenho, com a experiência que tenho, com o amor que recebi, porque por isso perdi tudo, todas as coisas e as considero como nada. Nada, absolutamente nada. É isso, literalmente. Então a gente entra nesse outro lugar da rendição, que é o lugar onde temos desprezo pelas coisas desse mundo, considerando todas as coisas como um esterco, algo completamente sem valor nenhum, sem nenhum tipo de vontade de ter nada. Você simplesmente dentro do seu coração fica ali tipo, ai, velho, vocês não estão ligados, mano. Vocês não estão ligados. Tipo, não, tem uma parada muito além, tem uma dimensão muito além, tem um poder muito, muito, muito além, tem uma revelação muito acima. Vocês não fazem ideia, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia da grandeza dele, do que ele de fato representa, do que de fato ele é, não fazem ideia. Não fazem ideia.
E quando você sabe isso que Paulo está falando, não tem como as coisas não serem esterco, não tem como as coisas não perderem o sentido, não tem como, porque é insignificante. Eu acho que a palavra esterco ainda é muito, ainda é muito boa para todas essas coisas. Vocês não têm ideia, cara. É muito além, muito, 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 muito. É uma coisa muito incrível. E penúltimo, penúltimo, vamos falar do penúltimo aqui, atributo de um coração rendido. Ah, oh, oh. Ah, ah. Uma pessoa que tem o coração rendido, experimenta dessa parada, ele não tem um coração corrupto. Não dá. Por quê? Porque não está à venda e não tem nada aqui que tem valor. Se as coisas não têm valor, você não pode comprar essa pessoa. Não pode. Né? Eu gosto muito de usar aqui a, a parada do Eliseu, cara. Pensa no Naamã atravessando tudo aquilo, uma cidade inteira, em todas aquelas coisas, aqueles soldados, e ouro, e prata, e roupas, e tudo aquilo, tudo. E Eliseu fala: Não, não quero nem receber esse maluco aí, mano. Manda ele pular lá. Vai lá, mano, vai pular lá no Rio Jordão e vaza. Da linha, não quero nem olhar para esse cara porque ele quer me comprar. Ele tá esperando um tapete vermelho, ele quer honra, ele quer coisa, ele não faz ideia do que tá rolando. Esse cara não tem noção. Não, não quero, não quero. E ele tá lá querendo oferecer dinheiro e tal. Ele falou: Mano, valeu, velho. Não quero, obrigado. Sei da onde esse dinheiro seu, sei da onde essas coisas são e sei qual a intenção do seu coração. Não quero. E não dá. Você não pode comprar o coração de alguém rendido. Você não vai movimentar o coração dessa pessoa uma palha. Você não vai movimentar uns centímetros. Você não vai mexer com essa pessoa. Não dá. O cara não quer. Entende? Ele não tá nem aí, ele não tá nem aí, ele não tá preocupado. Não tem como. Você não vai oferecer um cachê e vai comprar. Se esses caras se movem pelo coração de Deus, velho, não dá. Não dá. Não, valeu, obrigado. É incorruptível, intocável. Beleza? É intocável. Porque essa pessoa está satisfeita, porque essa pessoa está completa, porque essa pessoa está inteiramente preenchida, não tem falta de nada, não quero. Como diz o apóstolo Paulo, mesmo não tendo nada, ainda assim possuímos tudo. É preenchido, não dá. Você que vive se vendendo por coisas baratas, por coisas que não significam nada, que troca de posição por causa da opinião dos outros, que fica aí, sabe? Eu vou me vender e eu vou me trocar por alguma coisa. Esquece. Você não entendeu ainda. Não. As pessoas manipulam você pelo dinheiro que dão, pela oposição, status dela. Esquece. Não, não é. Não, tá fora.
Ah, e por último, e não menos importante, uma pessoa que tem de fato um coração rendido é uma pessoa cheia de fome. É uma pessoa que tem muita fome de Deus. Ela dorme e fica incomodada. E acorda e a primeira coisa que pensa é: oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida, obrigado por tudo. E você já acorda querendo botar as suas músicas e querendo entrar nessa atmosfera e ficar ali, sabe? O seu dia é movido por isso. Não importa o que você está fazendo, cara. Pode ser uma atividade braçal, pode ser qualquer coisa. Você tá ali, sei lá, pintando uma parede, você tá rindo sozinho, cara. Ah, você tá vendo Jesus, cara. Você tá vendo Deus em tudo. Você tá olhando para a natureza e você tá vendo Ele. Você tá olhando para uma criança, você tá vendo Ele. Você tá vendo para um cachorro e você tá vendo Ele. Tudo que você está vendo e fazendo, lavando louça, não interessa o que você está fazendo, você está vendo Ele. Porque o seu coração deseja Ele, porque você está conectado nele, porque o alvo da sua vida é Ele. Então todas as coisas se tornam assim, ó, mano, olha, ó Jesus. Qualquer coisa, você morde um lanche, você fala, oh Deus. Você, velho, vê uma parede e você fica, ó Deus. Você vê qualquer coisa, você está fascinado, você está apaixonado, você está desejoso, seu coração está ardendo, você está querendo Ele, e tudo você enxerga Ele, os seus olhos mudaram, a sua sensibilidade mudou, o seu coração mudou, a sua vida mudou. E eu não estou falando, por favor, eu não estou falando de coisas desse mundo. Não importa a situação. Aliás, uma pessoa rendida, ou um bônus aí, vamos dizer um bônus aí, um atributo mais um atributo de um coração rendido. Uma pessoa rendida, ela consegue se alegrar em meio às tribulações. Ela consegue enxergar Deus na prova. Quando você é roubado, quando você é enganado, quando você é ferido, quando você é, sei lá, caluniado, traído, abandonado, não importa, você se alegra, você sorri e fala: Deus, obrigado, Deus. Porque você está aprendendo e vendo coisas que o mundo não está vendo. Como você pode estar bem quando tudo está despencando? Porque eu sei em quem tenho crido. Como você pode estar sorrindo enquanto todas as suas contas estão negativas e o Serasa e as pessoas estão te ligando para te cobrar? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Como você pode estar se alegrando e acabou de morrer alguém que você ama? Ah, porque eu sei que ela está com Jesus. Como você pode estar alegre quando as coisas estão tudo destruindo? Você foi mandado embora e o seu emprego acabou, ou a promoção que você queria não veio, ou quando você não foi reconhecido, ou quando as pessoas te humilharam. Ah, cara, a minha parada é outra, eu tô em outro mundo, eu sei o que ele tem para mim, ninguém pode me roubar. Ah, quando você pode estar feliz quando as pessoas te deixam, como você pode estar feliz quando elas não se importam mais, quando você pode estar feliz quando ninguém entende. Ah, cara, pô, Deus é comigo, eu entendo o que Ele quer e faz parte do processo. Você tem uma resistência, uma resiliência, um poder dentro de você, uma chama viva dentro de você que queima e você não consegue controlar, não é? Você não quer e não pode controlar. Você não quer e não pode controlar. Não dá, não dá, não dá. Tem uma coisa lá dentro queimando, sabe? Tem alguma coisa lá dentro mexendo, tem alguma coisa lá dentro vibrando. Independente da situação, independente da dor. Cara, tu tá numa maca, tu tá internado, tu tá com uma doença terminal, tu tá, pá, tudo bem.
ok, morrer é ganhar, né? Morrer é ganhar. Ah, não importa. Não importa a situação, não importa o lugar, não importa a hora, não importa a dor. Você tá chorando. Tô chorando, cara. Tô sofrendo, cara. Tá doido, tá difícil, tá doloroso, mas eu estou chorando com Ele. Eu estou chorando nos braços de Jesus. Eu estou derramando meu coração para Ele. Eu estou expressando os meus sentimentos para Ele. Eu estou entregando as minhas dores para Ele. Eu estou mostrando a minha vulnerabilidade e me descansando nele, em quem Ele é. Olha, gente, de verdade. Alguns de vocês conhecem a minha história. Eu já fui muito humilhado muitas vezes, já sofri muitos roubos, já enfrentei muitas coisas difíceis na minha vida, mas de verdade eu enfrentaria tudo de novo para entender o que eu entendo hoje. E eu acredito que as dores, eu acredito que os sofrimentos, eu acredito que as tribulações, elas, elas têm esse papel muitas vezes de nos fazer lembrar de quem somos e de que a vida é passageira e de que as coisas nem sempre são como a gente gostaria, mas existe alguém mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias e que me tocou, cara. E quando nós somos tocados, tudo é diferente. Todas as coisas são simplesmente um derramar, fazendo parte da vida dele, de quem ele é, da expressão dele e de todas as coisas dele em nós. Simples assim. É diferente, cara. É diferente. Então, é, é isso, meus lords e ladies. Ah, eu espero que essa mensagem tenha deixado de alguma forma clara para você um pouco dos aspectos da rendição. Existem muitas coisas ainda para dizer e falar sobre essas coisas. Na verdade, todos os assuntos em Deus são eternos. Existem muitas coisas para acrescentar, mas eu acredito que o Espírito Santo que já está comunicando o coração de vocês. Então, notem esses atributos, revejam esta aula se for necessário. Se desejarem algo mais profundo, eu sei que talvez a maioria de vocês saibam, temos uma escola profética onde temos muito mais desses assuntos. E você pode aprender mais, você pode estar conectado com mais tantas outras pessoas que estão buscando isso, que isso vai ajudar no seu processo, né? Então, é isso. Depois deixa na live pra mim o que vocês acharam. Comentem lá o que tocou o coração de vocês. Isso ajuda muito. Se você não segue o canal ainda, segue aí a gente. Estamos fazendo pelo menos 2 a 3 vídeos por semana para comunicar o coração de vocês e estou me dedicando para entregar um conteúdo de qualidade, mas muito mais do que todas essas coisas técnicas e tudo isso. Estamos nos dedicando mais para comunicar o coração de Jesus a vocês.